Olá, você fisioterapeuta já ficou perdido alguma vez para fazer uma avaliação do seu paciente adulto idoso? Você já se perguntou se a sua avaliação tem raciocínio clínico adequado? Você consegue fazer o link da queixa do seu paciente com o que realmente ele precisa depois de fazer um monte de teste, um monte de avaliações específicas ou não específicas, e você se sente perdido com tudo isso? Bom, meu nome é Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta, sou especialista profissional em fisioterapia e gerontologia pelo COFITO Abrafige, sou doutora em ciências pela USP e criadora do método Larissa Viveiro de prevenção de quedas. Eu tenho estado nas redes sociais e no mundo digital como um todo há 4 anos, e nesses 4 anos eu tenho dedicado a minha vida profissional a ajudar e ensinar fisioterapeutas como você a se tornarem mais seguros para atender pacientes adultos e idosos com instabilidade postural e quedas. E hoje, sem mais delongas, eu quero fazer essa aula aberta aqui para falar com vocês sobre a condução da avaliação fisioterapêutica com raciocínio clínico com enfoque dentro da fisioterapia em gerontologia. Vou espelhar minha tela para vocês acompanharem. Essa aula aberta ela faz parte das aulas preparatórias para o meu 4º treinamento online para fisioterapeutas, prevenção de quedas na prática. Esse treinamento ele vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 24 de outubro, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, se você que está aqui me ouvindo ainda não está inscrito nesse treinamento, ele é totalmente gratuito. Veja aqui embaixo na descrição desse vídeo como que você pode participar. A gente tem um grupo de WhatsApp para o treinamento e nesse grupo eu estou mandando materiais de apoio para todos os participantes. Então, na dúvida, se inscreve, é gratuito, você não tem nada a perder, tá bom? Então vamos lá, gente, o que eu separei para a gente conversar hoje, porque essa é uma das dúvidas que eu mais recebo. As pessoas sempre perguntam, como que eu faço uma avaliação bem feita? Como que eu faço uma avaliação com raciocínio clínico? Inclusive, a primeira enquete que eu mandei no nosso grupo do WhatsApp para o treinamento, eu perguntei o que é mais difícil para vocês no dia a dia profissional? E linkei algumas opções. E dentro dessas opções tinha realmente concluir a avaliação com raciocínio clínico. E foi disparada a mais votada, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Então, assim, para a gente poder realmente avaliar o nosso paciente adulto idoso, 60 a mais, tá? O que a gente precisa fazer? Após a gente avaliar realmente, pensando nessa condução do raciocínio clínico, a gente precisa diagnosticar, tá? Fazer o diagnóstico, o famoso diagnóstico fisioterapêutico. A gente tem que concluir a nossa avaliação de alguma forma. Concluindo essa avaliação, a gente precisa planejar. E de que forma que a gente vai fazer esse planejamento? E ao final da avaliação, com o nosso diagnóstico e com o planejamento, a gente tem que entregar um relatório em que conste realmente todas as informações para o paciente, para o familiar, enfim, e para a equipe, tá? Multiprofissional, interdisciplinar, com tudo que a gente avaliou, juntamente com o planejamento que a gente traçou em conjunto, tá? Então, muitas vezes pode parecer meio óbvio, né? Eu falar para vocês que é necessário fazer a avaliação do nosso paciente 60 a mais. Mas o óbvio precisa ser dito, né? Acho que vocês já ouviram essa frase em algum momento. Por quê? Algumas pessoas, pasmem, né? Vou até fazer um parêntese. Algumas pessoas não fazem avaliação. Eu conheço fisioterapeutas que ainda hoje, em 2024, não fazem avaliação do paciente. Chega na casa do paciente, o paciente conta um pouco o que é ali, o que ele está passando, fala a queixa e já sai atendendo. Então, assim, uma reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que é avaliação, o que é primeiro atendimento? Então, assim, o primeiro atendimento é a nossa avaliação. Outra coisa que eu vejo muitos colegas, às vezes, se questionando é: eu cobro avaliação? É óbvio que nós temos que cobrar avaliação. E a avaliação, por exemplo, a minha avaliação hoje, já há muito tempo, ela é mais cara do que o próprio atendimento. Porque a avaliação é o momento principal
do nosso tratamento com o nosso paciente, porque a partir da avaliação que eu vou conseguir traçar realmente o meu raciocínio clínico, que eu vou traçar os objetivos de tratamento, que eu vou traçar as condutas, tá? Então, muitas vezes, até na graduação, enfim, por mais que a gente aprende a fazer avaliação, por mais que a gente aprende quais são os instrumentos X, Y, Z, a gente meio que aprende um checklist de tudo que você tem que fazer, mas você não sabe muito bem linkar essas informações. O que você vai fazer com essa informação depois? Então a gente aprende a avaliar um monte de coisa, aí você tem um monte de informação e depois você fica assim, bom, eu faço o que com essa informação? E eu vejo que é a grande dificuldade de muitos profissionais que já estão no mercado há alguns anos, tá? Então, a nossa avaliação é o nosso primeiro atendimento. Mas ela precisa ser diferenciada. Então, se eu vou ficar por volta de 1 hora na casa do paciente para fazer os atendimentos, durante a avaliação eu vou precisar ficar 1h30, 2 horas, tá? Então, geralmente eu acabo ficando 2 horas na casa do paciente ou ele vindo, né, para o seu consultório, enfim, a clínica onde você atende. Então, esse momento a gente precisa de tempo, a gente precisa de dedicação, porque senão você não consegue concluir a sua avaliação, você não consegue pensar nesse raciocínio clínico e você não consegue entregar um bom relatório para o paciente, tá? Então, é super importante você dispensar um tempo ideal e um tempo que seja bem gasto ali com o paciente para que você avalie muito bem ele. Já que a avaliação é o primeiro também atendimento, você tem que deixar claro para o paciente assim que ele faz o primeiro contato com você, tá? Então, quando o paciente faz o primeiro contato, quantas vezes vocês não recebem mensagens como essas aqui? Por exemplo, ó, uma mensagem que eu recebi, uma mensagem que eu trouxe para exemplificar, acho que foi do ano passado, de um contato que eu tinha recebido, a filha, né, da provável paciente falando assim, olha, boa noite, Larissa, tudo bem? Quem me deu seu contato foi fulano de tal. Preciso de fisioterapia em domicílio para minha mãe que tem 89 anos, lúcida e orientada, mas com dificuldade de equilíbrio. 1 hora atrás ela falou qual que é o endereço dela, gostaria de saber se você tem disponibilidade e qual valor cobra. Aguardo o seu retorno e agradeço. Me esqueci, me chamo fulano de tal. Então, assim, ela até trouxe bastante informação aqui, gente, mas quantas vezes vocês não recebem, né, mensagem pedindo atendimento que fala só isso, ó, boa noite, tudo bem, quem me passou seu contato foi fulano de tal, minha mãe precisa de fisioterapia, quanto você cobra? Geralmente as pessoas vão até direto. Então, entendam que aqui ela já me trouxe algumas informações. Eu sei que é uma pessoa que provavelmente tem a cognição em dia, né, é uma pessoa orientada, ela já é quase nonagenária, então tá ali, ó, quase com 90 anos e tem dificuldade de equilíbrio. Eu não sei muito mais detalhes sobre isso com essa informação, tá? Então, quando o paciente ele faz esse primeiro contato com a gente já tem que dar um jeito de nos valorizar nesse momento. E para que eu tô falando isso também? Porque nesse primeiro contato é que você já vai tentar entender algumas coisas do paciente. Então, ela já me falou que tem dificuldade de equilíbrio. Então, na minha cabeça, eu já começo a imaginar muitas avaliações que eu quero fazer com ela. Só que só falar que tem dificuldade no equilíbrio, eu não consigo focar em nada. Eu penso em todas as avaliações do controle postural que a gente precisa fazer para todos os nossos pacientes. Mas aí, eu não consigo já desenvolver algum raciocínio aqui na minha cabeça. Então, no primeiro contato, quando eu for responder essa paciente, eu preciso responder para ela de uma forma que eu vou direcionando. Então, olá, fulana de tal, muito obrigada pelo seu contato. Fico feliz que a fulana de tal tenha me indicado para você. Olha, eu já trabalho nesse ramo, enfim, eu sou especialista em fisioterapia e gerontologia há tanto tempo, já trabalho com isso há tanto tempo, né? Fiz meu doutorado realmente focado nessas condições. Por que eu estou jogando isso? Você está fazendo uma conversa, você está direcionando uma conversa informal, mas você está jogando informações para essa pessoa para que ela te valorize, para que ela entenda que, olha, não é qualquer pessoa que eu entrei em contato, não é qualquer fisioterapeuta, mas é a fisioterapeuta que tem experiência há bastante tempo, que é especialista, que é doutora. Então, vocês podem estar se perguntando, Larissa, mas você é doutora em ciências, né? Você é especialista e eu que não sou.
Gente, até um tempo atrás eu não era especialista, eu era especializada, eu não tinha tirado o título ainda, né? O meu título, eu fiz a prova em 2023 e eu consegui esse ano, em abril, o título, tá? Então, assim, como que eu me apresentava antes? Ah, eu sou especializada nesse assunto, né? Em atendimento a pessoas idosas, eu falava assim porque precisa ser mais leigo, né? Para as pessoas entenderem. Agora, se você nem tem a especialização, você pode falar, olha, eu tenho dedicado meus últimos anos a estudar muito, já fiz muitos cursos de aprimoramento, muitos cursos voltados nessa área, com pessoas super experts no assunto, especialistas no assunto. Já trabalho com treinamento, né, de equilíbrio, de controle postural há tantos anos, então eu quero te fazer algumas perguntas, e aí a gente começa a direcionar. Tá, você me falou que a sua mãe tem 89 anos, é lúcida, orientada. Me conta um pouquinho, qual que é o nome dela? Né? É sempre legal você perguntar o nome para já ir tratando pelo nome a pessoa. Você valoriza, né? Você personifica essa pessoa. Sei que fica redundante, mas é exatamente isso. E aí você vai tentando, bom, essas dificuldades de equilíbrio, como que elas estão acontecendo? Me fala um pouquinho, me conta, só para poder entender o que a gente pode já direcionar, enfim. E aí você vai direcionando para o seguinte, olha, aí você já pode ir direto para falar se você atende aquela região ou não. Essa região está dentro da região que eu atendo, né? Pensando em atendimento domiciliar. E como que eu costumo trabalhar? Fulana de tal, a avaliação é o momento principal, é um momento que a gente não tem como pular etapas, tá? Então eu preciso ir para a casa da sua mãe para conhecê-la melhor, para ela me conhecer, para ver se a gente já, né, eventualmente tem uma empatia grande ali entre as duas. Eu preciso entender qual que é a principal queixa dela. Então o que tem incomodado? Tá? E aí a gente vai ter um momento de conversa, como se fosse uma entrevista. Depois desse momento de conversa, eu preciso aplicar alguns testes específicos com ela. E é a partir dessa avaliação que eu vou conseguir conduzir realmente depois o tratamento. Então, para eu poder te falar porque às vezes o paciente até fala, olha, eu queria fisioterapia 2 vezes na semana. Eu falo, olha, eu só consigo te dizer realmente quantas vezes na semana, quais são as minhas orientações e recomendações para sua mãe, depois que a gente fizer essa avaliação. Porque daí a gente vai conseguir exatamente entender o que ela precisa, tá? E aí, eu costumo dizer ainda na parte de equilíbrio, se o paciente ele já me procura dizendo que já caiu, alguma coisa assim, eu dou alguma informação já da literatura científica, da evidência. Então, vocês viram na aula aberta, que a última aula que eu liberei foi sobre as evidências mais atuais sobre prevenção de quedas. Tá? Então eu já mando alguma informação. Então vamos supor que essa paciente tenha entrado em contato comigo dizendo que ela tá sofrendo muitas quedas, de repente ela teve 3 quedas no último ano. Então eu já consigo dizer para ela, olha, segundo a literatura que a gente tem, a ciência, a sua mãe ela tem alto risco de cair só por essa informação que você me passou. Então é muito importante a gente direcionar. Eu tenho alguns pontos que eu preciso investigar. Eu preciso investigar a severidade de queda dela para entender o que a gente precisa fazer, né? O que a literatura recomenda para esses casos, que a gente tenha que fazer uma avaliação bem ampla. Então eu vou ter que entrar em contato com o médico que ela acompanha com o médico, e daí você já vai dando algumas informações já no primeiro contato via telefone, tá? E aí a pessoa ela vai entendendo que você não é qualquer profissional, mas você é o profissional que pode cuidar da mãe dela de uma forma bastante eficiente, tá? E que vai resolver os problemas que a mãe dela está apresentando, tá? Bom, e aí eu deixo um alerta aqui para vocês, porque como eu falei, a gente vai direcionando tudo isso e eu acabei não entrando num ponto importante, que é você falar o quanto você cobra, que a pessoa sempre vai querer saber o preço. Então não é que você vai ficar enrolando a paciente via telefone. Então primeiro contato você vai valorizando, tal, não sei o quê, aí você falou lá da avaliação, funciona assim, assim, assado, e depois a gente tem os atendimentos em si e dentro do planejamento a gente vai decidir juntos o que fazer. Quando eu falei das evidências, eu costumo até falar, olha, para quem tem alto risco, a gente tem a recomendação que é nível altíssimo
dentro da ciência, que é o exercício físico. E a gente precisa treinar equilíbrio, fortalecimento muscular, treinamento funcional, dou alguns exemplos para a pessoa. E o que a literatura diz é que a gente tem que trabalhar no mínimo 3 vezes por semana. Então, se você já quiser alguma informação, eu tenho que avaliar, mas provavelmente a gente vai para essa linha. Mas fica tranquila que quando eu fizer o planejamento, a gente vai sentar juntas e vai definir essas questões em conjunto e dá para a gente adaptar. Então, de repente, 2 vezes na semana, uma vez com orientação, e eu vou dando alguns exemplos assim. E aí, por fim, eu chego e falo, então, pensando em tudo isso, olha, a avaliação, já que eu vou ficar 2 horas e tal, e é o momento mais importante, eu não tenho como mexer nesse valor, eu sempre falo isso para o paciente, e esse é um pagamento único, que é que o valor de investimento para você vai ser tanto. E aí eu dou o valor da avaliação, né? E aí falo, olha, depois a gente senta e vê o planejamento, mas o preço, o valor de investimento para cada atendimento é tanto, e aí você pode entrar em alguns detalhes dizendo que você tem alguma política de desconto para pagamento antecipado ou não, aí fica a seu critério. Tá? Eu costumo falar isso, olha, para pagamento antecipado eu tenho uma política de desconto que a gente pode discutir depois, mas ou o pagamento ele é antecipado ou é pagamento por sessão. Hoje, né, eu, Larissa, já há alguns anos, eu não trabalho com pagamento pós-atendimento, tá? Eu já vi muitos colegas levando calote dessa forma, tá? Então, eu só recebo o atendimento no ato ou antecipado, tá bom? E aí, eu sempre falo, olha, eu emito nota fiscal, vocês podem abater do imposto de renda ou pedir reembolso do convênio, leva para esse lado, tá? E aí, assim, aqui eu não vou mostrar para vocês qual foi todo esse meu contato, mas para vocês terem uma ideia, eu fiz um resumão aqui, né? Eu mandei esses 4 áudios, eu dividi, fragmentei para não ficar um podcast e ficar enorme. E aí, a filha, ela, na hora, já respondeu ali para mim o seguinte, né? Na hora, assim, no mesmo dia, né? Boa noite, Larissa. Vou apresentar seus áudios para minha mãe quando acabar minha aula na pós, às 10 horas da noite. Amanhã conversamos melhor, ok? Mas desde já agradeço todo o seu carinho e parabenizo pelo profissionalismo. Então percebam que, assim, só o fato de você direcionar muito bem esse primeiro contato, a pessoa já vê que você é diferente de outros fisioterapeutas que de repente vão falar, olha, atendo tal região, cobro tanto, entendeu? Então a gente precisa deixar isso bem claro, tá? E aí, só voltando à nossa reflexão, durante a avaliação a gente avalia e a gente atende, tá bom? Porque durante alguns momentos da avaliação, mesmo que a gente não tenha ainda super completo a construção do raciocínio clínico, mesmo que a gente não tenha realmente uma conclusão já, né, um relatório já bem feito, a gente já pode ir dando orientações para essa pessoa, tá? Então, isso a gente precisa já ir fazendo no dia que a gente vai avaliar. Eventualmente também, dependendo da queixa que o paciente ele tem, a gente pode realizar algum tipo de intervenção específica, como nos casos de dor. Então, tem muito paciente que também procura fisioterapia por dor. Então, a gente vai avaliar, mas a gente já precisa ir tratando de alguma forma. Mesmo que não seja uma intervenção exatamente direta com algum tipo de recurso, enfim, mas se a gente for orientar, isso já é um atendimento, né? Já é uma intervenção em si. Então, a gente tem que parar muitas vezes para refletir que não existe o só avaliar ou só tratar, a gente meio que faz isso em conjunto, mas o primeiro atendimento, que é essa avaliação mais específica, a gente não tem como fugir dela e tem que ser um pouco mais longa, né? Porque a gente está conhecendo realmente o espaço do paciente, o paciente e todas as outras questões. E aí, como que a gente estrutura, então, a avaliação, né? Qual que é a ordem, enfim. O meu papel hoje nessa aula aberta não vai ser dar para vocês um relatório do que vocês vão fazer, mas é dar um norte de que caminho vocês vão trilhar para que vocês consigam construir esse raciocínio clínico, tá? No treinamento que a gente vai ter na quinta-feira, o treinamento Prevenção de Quedas na Prática, a gente vai falar realmente da avaliação até o tratamento, o que a gente tem que fazer em 2024 para de fato prevenir quedas em pessoas idosas. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas questões, tá? Hoje eu vou dar mais um norte, um direcionamento para vocês em relação a tudo isso. Então, vamos lá. O que eu uso para estruturar a avaliação hoje em dia? Eu uso a CIF, o modelo conceitual da CIF, na verdade.
E a avaliação da queixa de funcionalidade, vocês já vão entender o que é cada uma delas. Então, o modelo conceitual da CIF, a gente, né, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Provavelmente muitos de vocês já usam. A gente precisa entender qual que é a condição ou condições de saúde que o paciente apresente. A gente precisa entender como estão as funções e estruturas do corpo, quais são as atividades que estão envolvidas, enfim, nessa pessoa idosa e qual que é a relação, né, dessas atividades com as funções ali, qual que é a participação dela. E levando em consideração fatores ambientais e fatores pessoais. Então, vamos supor naquela paciente que entrou em contato comigo, 89, a filha, né, 89 anos com desequilíbrios. Vamos supor que a condição de saúde dela, ela tenha só o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, vamos supor. Então, aqui, hipertensão. Vamos supor que a queixa de funcionalidade dela seja, eu estou com muito desequilíbrio, então eu estou sofrendo desequilíbrios no momento em que eu estou andando. Então, quando eu pergunto a queixa de funcionalidade para o meu paciente, na verdade é a queixa principal que ele tem aplicada a alguma tarefa específica. Então, a queixa principal são desequilíbrios. E aí, a tarefa específica é andar. Então, o desequilíbrio dela está sendo pior ao andar. Então, qual que é a atividade que a gente pode colocar? A marcha, o andar. Então, essa atividade está comprometida, tá? O nosso ponto de partida é esse, né? A condição, a atividade. E aí eu vou começar a destrinchar todas as outras questões, né? Fator pessoal, mora com a filha, tem 89 anos, é mulher, é viúva, né? Agora, pensando em ambiente, né? Casa térrea, enfim, a gente vai colocando tudo sobre a mente dela aqui. Participação, é uma senhora que é orientada, né? Que ela falou, e provavelmente cognição tá tudo ok. Então, o que ela faz, né? Ela participa de atividades semanais num centro de convivência, e aí a gente vai estruturando a nossa avaliação nesse sentido. E aí aqui, bom, desequilíbrios, como que está o controle postural dessa pessoa idosa, né? Todos os componentes do controle postural, não só o controle postural, né? Quando a gente falou o controle postural parece uma coisa tão simples, o equilíbrio parece uma coisa tão simples, mas a gente tem que avaliar todos os componentes do controle postural, desde o equilíbrio semiestático, que é o equilíbrio parado, equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio durante a marcha, a integração dos sistemas sensoriais que orientam o controle da postura. Então, visão, como tá, o sistema somatosensorial, o sistema vestibular, como que tá a influência da cognição durante atividades, né, de controle postural em si, como estão as estratégias reativas, como estão as estratégias antecipatórias, enfim. Então, a gente tem que avaliar todos os componentes do controle postural aqui, além de outras funções e estruturas do corpo que a gente julgar necessárias, tá bom? Então, é mais ou menos assim que a gente precisa entender o conceito aqui da CIF. E a gente consegue concluir um relatório com esse modelinho. Dá pra gente montar nessa estrutura aqui para depois até apresentar para o paciente, para familiares ou até para a equipe interdisciplinar. Por que eu tenho usado queixa de funcionalidade e não queixa funcional? Queixa funcional eu usei muito no passado. Porque quando eu falo queixa funcional, eu não quero saber de funções e estruturas do corpo, mas eu estou falando da queixa principal aplicada a uma tarefa específica, atividade, tá bom? Então a gente não pode confundir função com atividade, tá? E aí, a queixa de funcionalidade nada mais é do que realmente essa queixa principal aplicada a alguma tarefa específica. Então, para estruturar minha avaliação, eu sempre levo em consideração o modelo conceitual da CIF e eu sempre levo em consideração a queixa de funcionalidade, porque para mim, né, e o que eu desenvolvi ao longo de todos os anos que eu venho estudando, né, muito sobre queda, sobre controle postural, e na minha prática, eu sempre desenvolvi esse olhar para a queixa de funcionalidade. Porque quando a pessoa me fala que ela só tem desequilíbrios, eu não consigo focar em nenhum lugar. Eu vou avaliar tudo de uma vez. Quando a pessoa fala para mim que ela tem desequilíbrios, principalmente ao andar, o que eu vou querer olhar primeiro? Ela andando. E aí, se eu foco já em avaliar ela andando, eu já vou tentar entender algumas coisas ali para eu começar já a ter o raciocínio clínico neste momento, tá? Se ela me falar que só tem desequilíbrios, eu não consigo focar em nada. Eu vou sair avaliando tudo e vou fazer um checklist. Se ela fala pra mim que ela tá desequilibrando, principalmente ao andar, eu vou olhar primeiro para essa atividade, para essa tarefa,
tá? E aí, ao olhar para essa tarefa, eu consigo começar a levantar hipóteses, enfim, e levantar várias questões ali, tá? Que é a gente avaliar. Eu sempre falei muito, né, que é da casa onde eu me especializei, o HC aqui em São Paulo, a gente sempre falou, vamos avaliar a função primeiro, tá? Então, por isso que eu falei pra gente tentar não confundir função com atividade. Então, a gente tem que avaliar a atividade, a tarefa em si primeiro, onde o paciente tem a queixa principal. Então, depois de todas essas informações, como que a gente precisa avaliar o paciente? Então, antes de eu entrar na estrutura em si, né, de como construir o raciocínio clínico, eu quero destacar algumas coisas para vocês. Quando a gente faz o primeiro contato com o paciente que eu falei para vocês, né, ali por telefone mesmo, se eu faço, né, aquela introdução, vou jogando algumas informações para eu já me ir valorizando para ele, agregando valor quando eu for falar o preço, enfim, para o paciente, eu também já consigo fazer o seguinte, eu colho informações a mais que eu não tinha, então dos desequilíbrios, o momento que acontece o desequilíbrio, eu já consigo entender se ela mora sozinha ou não, se tem cuidador ou não, e aí você consegue já, nesse momento, revisar conceitos relacionados à queixa do paciente e o diagnóstico que ele já tenha. Então, quando você for para a casa do paciente para avaliação, você já consegue ir um pouco mais preparada do que você iria se você não perguntasse nada, tá? Outro detalhe, na hora que a gente entra na casa do paciente ou a gente recepciona esse paciente no nosso consultório ou na nossa clínica, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, isso também pode parecer óbvio, mas a gente precisa ser o mais cordial possível, né? A gente tem que sorrir, né? Pode parecer que seja uma coisa banal, mas a gente precisa sorrir para as pessoas. A gente precisa ser educado, a gente precisa pedir licença. Quando a gente entra, principalmente para quem está no domiciliar, quando você entra na casa do paciente, você está entrando na intimidade dele. Então, isso precisa ser feito de uma forma bastante respeitosa. Então, eu vou pedir licença, eu vou entrar. Antes de a gente começar a conduzir a avaliação, me dá licença, posso ir até o banheiro? Posso lavar minhas mãos? Enfim. Perguntar se precisa retirar o sapato, enfim, muitas pessoas aderiram, né, a não utilizar sapato, ou você já ir com o propé para poder adentrar a casa do paciente e por aí vai, tá? E aí entra nessa parte de toda a preparação, né? Você usa scrub, né? Acho que é esse o nome, ou pijama cirúrgico, você usa uniforme, você coloca jaleco, então toda essa questão, né, da preparação, lavagem de mãos, enfim, isso você precisa pensar o que você vai fazer. E aí, antes que você comece de fato algo formal com o paciente, você vai perguntar para ele onde que vocês podem sentar, você explicar que você foi para uma avaliação, mas que você precisa conhecer um pouco o paciente antes, vocês precisam conversar antes de começar a fazer testes, vocês precisam conversar. Então procura um lugar confortável, tenta conhecer o paciente. Então você começa a avaliação, a anamnese, de uma forma que não pareça anamnese, para ele poder criar essa empatia junto com você, tá? Então eu sempre costumo, qual que é o nome da senhora completo, né, fulana de tal? Ela vai me falando, qual o dia que a senhora nasceu, tal. Nossa, olha, você teve quantos filhos, tal. E vai criando essa empatia e você vai fazendo algum comentário ou não da sua própria vivência para você ir tentando criar um laço já com o paciente. E aí a gente vai para o início efetivo da avaliação. E aí é aqui que eu vou trazer a estrutura dizendo quais são os itens da avaliação que são necessários para a gente construir esse raciocínio clínico. Então, primeiro, eu já fui falando que são os dados pessoais do paciente. Geralmente, você já tem esses dados antes de ir para casa do paciente, porque naquela conversa você já tem algumas informações que você já deixa meio pré-marcado, né, do que você pegou com o familiar que entrou em contato com você. Você precisa, lembra lá na estrutura da CIF? A primeira coisa são as condições de saúde. Então aqui eu sempre foco, depois de entender os dados pessoais, quais são as condições de saúde. Muitas vezes o paciente não consegue me dizer quais são os diagnósticos que ele tem, mas ele consegue me dizer quais os medicamentos que ele tem em uso. Então, com os medicamentos em uso, eu já consigo definir quais são esses diagnósticos que ele tem, tá? E aí eu foco na queixa de funcionalidade que eu falei para vocês. Então eu tenho que perguntar, por que o senhor me procurou para fazer fisioterapia? O que tem mais incomodado? Muitas vezes o familiar que procura a gente, então eu tenho que ouvir da voz da boca do paciente o que está incomodando ele, tá? E aí essa queixa de funcionalidade se o paciente falar para você, olha, eu tenho dor no joelho. Dor no joelho não é queixa de funcionalidade, é queixa principal. Tá, o senhor tem dor no joelho,
quando faz o quê? Quando eu faço qualquer coisa. Mas tem alguma atividade que o senhor faça que dói mais? Ah, subir escada. Então, é nesse ponto que a gente tem que ir direcionando. O desequilíbrio, tá? Tenho muitos desequilíbrios, mas tem um momento que o senhor desequilibra mais. Ah, quando eu levanto da cadeira, eu desequilibro muito mais. E quando eu ando. Então, são essas nuances que a gente vai tendo conforme a gente for perguntando para o paciente. E aí, entendam que nesse momento eu quero muito, assim que o paciente me fala queixa de funcionalidade, me dá muita vontade de já sair observando a atividade que ele faz, tá? Fiquem com essa informação porque ela é importante. Aí eu vou tentar entender quais são os fatores pessoais e participação social dessa pessoa, né? Qual que é a rotina diária dela, o que o senhor costuma ou a senhora costuma fazer quando acorda, que horas acorda, o que faz de manhã, toma um lanche da manhã ou não, que horas almoça, costuma sair para algum lugar, de tarde, a gente vai entender toda essa rotina, porque aqui eu já consigo entender qual é a participação da pessoa, eu já consigo entender se ela se medica adequadamente, como ela se alimenta, geralmente o que ela faz ali de alimentação, como que é a qualidade dessa alimentação, se ela faz algum tipo de atividade física, se ela faz algum tipo de atividade social mesmo, ou enfim. Então eu vou conseguir entender como que é a qualidade do sono dela também, tempo de sono e por aí vai. E aí eu vou para a história da queixa de funcionalidade. Então, dá vontade de a gente aqui na queixa de funcionalidade já avaliar essa atividade em si, mas eu preciso vir para a história. Então, quando o paciente fala para mim, olha, eu tô tendo desequilíbrios para andar, isso é o que tá mais me incomodando. Então, eu quero entender quando que esses desequilíbrios começaram, ainda na entrevista. Então, quando começou o desequilíbrio, o senhor já caiu alguma vez? E aí você vai direcionando as perguntas para você tentar entender se esses desequilíbrios têm a ver com algum diagnóstico que ele recebeu, ou se esses desequilíbrios têm a ver, por exemplo, com a atividade em si. Então, vamos supor que ele me fale que os desequilíbrios pioraram muito depois que ele teve um diagnóstico de hipertensão, vamos supor, né? Então, talvez tenha uma ligação com esse diagnóstico aqui. Essa hipertensão está controlada, não tá? Agora, vamos supor que ele me falou que teve essa coincidência também, mas que de 2 meses para cá piorou demais, porque ele começou a sentir dores nas pernas também e sentindo que ele está mais fraco. E aí, nesse mesmo período, ele deixou de fazer muitas das atividades que ele fazia antes. Então, percebam que tem um fundo ali direcionado para a atividade em si, para a função em si, né, para a funcionalidade dele. Então, a gente precisa direcionar essa história da queixa de funcionalidade, tá? E aí, quando eu concluo que tem ligação com algum diagnóstico, mas que tem a forte ligação com a própria atividade em si, eu vou ter que avaliar essa atividade. Então, não vou fugir disso. Então, antes que eu faça testes específicos, eu já vou direto para atividade de marcha, por exemplo. E aí, eu vou filmar o paciente andando, a vista anterior e posterior e a lateral, tá? Porque muitas vezes pode ser que no dia você não tá com um olhar clínico tão aguçado, e aí você precisa avaliar de novo em casa por vídeo para tentar entender a biomecânica, enfim, da marcha ali do paciente, para tentar entender o que pode estar justificando os desequilíbrios dele ou não, tá? Informações sobre Covid-19, outras infecções, internações prévias, enfim. O histórico de quedas a gente precisa perguntar. E aí, se a queixa de funcionalidade dele não tiver diretamente relacionado a quedas, a gente precisa entender isso aqui, tá? Todos os pacientes adultos idosos precisam ser avaliados quanto a isso. As funções e estruturas do corpo a gente precisa avaliar aqui. Depois de entender essa queixa de funcionalidade, eu vou entender aqui nas funções e estrutura do corpo. Bom, ele tem histórico de quedas, tem desequilíbrios, então o que eu vou avaliar? Quero avaliar todos os componentes do controle postural aqui. Então, eu vou avaliar o equilíbrio semistático, o dinâmico, vou avaliar a função cognitiva, vou avaliar os sistemas sensoriais, tá? Eu falei de uma forma bem resumida, mas cada um desses componentes tem subcomponentes, tá? E aí, eu vou avaliar todos eles. E aí, vamos supor que daí na minha avaliação, algumas, por exemplo, o equilíbrio semistático tá até que ok, mas aí no equilíbrio dinâmico ele tá com o equilíbrio comprometido. Vamos supor que mesmo que ele não tenha diagnóstico de alteração cognitiva, que ele tenha alteração na dupla tarefa. Então, quando eu incluo alguma atividade ali cognitiva durante o controle postural, ele
né, passa a ter um controle postural mais deficitário. Vamos supor que seja isso. Então, aqui são funções e estruturas do corpo que eu vou precisar avaliar, tá? De uma forma mais específica para ir conduzindo ali a minha avaliação. Depois eu vou concluir realmente a avaliação juntando todas as pecinhas, eu vou concluir qual é o meu diagnóstico ali fisioterapêutico, então o que o paciente tem de alteração, para então fazer o planejamento. Esse planejamento ele precisa ser feito junto com o paciente familiar e, se possível, com a equipe interdisciplinar também, tá? Então eu vou traçar esses objetivos de tratamento aqui. Então a visão geral que a gente tem é essa aqui, tá? Dos itens da avaliação. Então, para a gente construir o nosso raciocínio clínico durante a avaliação, seria interessante a gente seguir essa linha aqui de condução, tá? Então, a gente não precisa ter uma ficha de avaliação engessada ou um checklist, enfim. Mas se a gente conseguir focar a partir da queixa de funcionalidade tudo que a gente vai fazer, isso fica melhor. Se a gente já tem informação prévia naquele primeiro contato que a gente faz com o paciente, melhor ainda, tá? Não se iludam em achar que, por exemplo, na primeira vez que vocês tentarem raciocinar dessa forma, vocês já vão conseguir fazer isso super como se vocês estivessem fazendo sempre, tá? Então, o olhar clínico, o raciocínio clínico, ele é treinável. Então, quando você começar a focar na busca dessa queixa de funcionalidade, vai ficar mais claro. Então, aqui vou buscar a história e aí aqui nas funções estruturas do corpo, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Avaliar a queixa de funcionalidade na atividade em si. Então, o paciente tem a queixa andando, vamos lá, vamos avaliar a marcha. Aí vamos supor que durante a marcha você já consegue entender que ele tem desvios na marcha para um lado e para o outro. Se ele tem desvio, você já começa a tentar compreender algumas coisas. Bom, será que ele tem alguma alteração de sistema vestibular? Vamos supor que além dos desvios, ele bate muito o pé, ele não faz o apoio, né, o contato inicial, resposta à carga, o contato final. Ele vai tendo aquela marcha mais talonante, que a gente chama. Então, será que isso já me traz alguma informação de talvez ele tenha uma alteração do sistema somatosensorial também? Então, aqui você já vai construindo algumas perguntas na sua cabeça para você depois responder em todos os outros itens, tá? E aí, com essa avaliação da marcha, você já consegue levantar hipóteses. Então, eu consigo verificar, tá, ele tá tendo muito desequilíbrio porque ele tá desviando muito a marcha, né? E aí você pode levantar uma das hipóteses que de repente é essa. Bom, ele tem uma alteração do sistema vestibular que faz com que ele desvie e aí ele acaba desequilibrando. Então, você vai pensando nas hipóteses dessa forma, você levanta essas hipóteses, você testa pelos testes específicos e aí você ou confirma a sua hipótese ou você refuta a sua hipótese. Se você está refutando a sua hipótese, então o paciente não tem aquele tipo de alteração. Agora, se você confirma a sua hipótese, aí isso entra dentro do diagnóstico do paciente, tá? Então, vamos supor que de todas essas funções e estruturas do corpo que você testou, pensando em todos os componentes e subcomponentes do controle postural, o paciente tinha, a condição muscular dele estava ok, mas vamos supor que ele tinha alteração no sistema somatosensorial e no sistema vestibular, a integração sensorial estava deficitária, esse controle do equilíbrio durante a marcha também e essa influência cognitiva. Então, na hora que você for concluir, você vai lá, paciente fulano de tal, tantos anos, com diagnóstico médico tal, com queixa de funcionalidade tal, apresenta, aí você vai descrever, né? Apresenta déficit de sensibilidade, aí você vai falar qual sensibilidade é, sei lá, superficial em região plantar, devido à alteração do sistema somatosensorial, apresenta hipofunção vestibular, tal. Você vai colocar quais foram as alterações que você encontrou. E aí você coloca que devido a isso o paciente, enfim, apresenta os desequilíbrios que ele tem apresentado, o que justifica o número de quedas que ele está apresentando. E aí você coloca quais são os objetivos principais de tratamento.
Então, lá quais são os seus objetivos e aí você vai colocar qual que é a sua sugestão de planejamento. Então, meu planejamento de acordo com a literatura é esse. E aí, você vai sentar com o paciente quando você trouxer o relatório e vai conversar com ele para entender se funciona para ele ou não, qual que é a disponibilidade dele ou não para isso, tá? Uma coisa bem interessante que eu vou comentar com vocês no relatório é a gente colocar os testes que a gente vai fazer, dizendo qual que é o objetivo daquele teste e qual que é a referência que a gente vai usar para dizer se aquele teste ele está adequado ou não, tá? Sabe igual a análise clínica, que você vai fazer exame de sangue, que vem lá a referência e tal? Isso precisa ser colocado para o paciente entender na hora do relatório, tá? Bom, esse item 8 aqui, eu só destaquei eles, né? Porque é o seguinte, as funções e estruturas do corpo, elas são o ponto alto, na verdade, da nossa avaliação. Então aqui a gente vai conseguir, como eu falei para vocês, entender, né, os motivos pelos quais o paciente ele apresenta queixa de funcionalidade. E é aqui que a gente vai avaliar de uma forma mais incisiva a tarefa da queixa de funcionalidade em si, que eu falei para vocês, que é observar realmente ali a tarefa em si. Dentro do diagnóstico é algo bem simples, tá bom? Como eu falei para vocês, eu sempre redijo as alterações que eu encontrei de acordo com os testes que eu avaliei ali, como eu dei o exemplo para vocês, tá? Então, de uma forma bem simples, eu coloco as justificativas testadas na queixa de funcionalidade como um diagnóstico. Então, eu tenho a queixa de funcionalidade, eu tenho o que justifica aquela queixa, então essas alterações que justificam a queixa são, né, os diagnósticos em si ali que eu vou traçar como fisioterapeuta. A gente tem também o CBF, que é a Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos, que a gente deve também utilizar nessa hora de fazer o diagnóstico. Eu confesso para vocês que eu não utilizo ainda, mas é algo que a gente pode e deve incluir no diagnóstico, né, no final da nossa avaliação. E aí, fechando o diagnóstico em si, a gente parte para esse planejamento. A gente tem que levar em consideração a conclusão da avaliação, o diagnóstico que a gente fechou, as evidências científicas que a gente tem mais atuais, a disponibilidade do paciente e condição financeira que ele tem. Por quê? Muitas das vezes, pensando em prevenção de quedas, a gente vai precisar de 3 vezes na semana, pelo menos, por 12 semanas. Então, o paciente tem condição para fazer isso? Ou será se eu sugerir para ele de fazer 2 vezes na semana, ele consegue dar conta de um dia extra ali com orientações para casa, tá? Então, é dessa forma que a gente precisa conduzir esse raciocínio clínico, tá? Para quem tá no grupo do WhatsApp, preparatório para o treinamento, eu vou deixar um modelinho ali de relatório, um modelo, tipo um exemplo, que pode ajudar, né, o pessoal a guiar, pode ajudar vocês, né, a guiar um pouco o que vocês vão fazer. É um modelinho em PDF, não é editável, mas é só para vocês terem uma ideia. O editável, todo mundo que participa do meu curso MLV tem acesso a esse relatório editável, mas aqui eu vou deixar para vocês uma ideia mesmo, para que vocês possam rever a forma com que vocês apresentam esse relatório. E o relatório, ele é muito importante, gente, porque assim, é todo o resultado de um trabalho que você fez ali na avaliação com o paciente. Então, você mostrou o valor para ele quando você se atentou a todos esses detalhes, você faz super bem a sua avaliação e aí você apresenta isso em forma de relatório para ele. E aí você senta com ele para explicar, olha, aqui você deveria ter tido tantos pontos, não teve. Você tenta explicar qual que é o motivo pelo qual o paciente está realmente tendo desequilíbrios. Eu já cheguei a sentar com filho de paciente, enfim, fazer desenhos para explicar ou esquemas, enfim, para entender quais os sistemas que estão envolvidos que estão envolvidos num controle postural, que fazem com que seu pai esteja caindo, sua mãe esteja caindo. E aí foi muito bacana, sempre é muito bacana quando a gente faz isso, porque daí eles conseguem entender e compreender que o pai e a mãe estão precisando mais disso ou mais daquilo, ver a importância da fisioterapia, tá? Então, eu vou enviar esse modelo para todo mundo que tiver lá no grupo do WhatsApp.
Se você está me ouvindo aqui, você não está inscrito para o treinamento, então vê de novo aqui na descrição do vídeo, se inscreve para o treinamento. E aí, quando você se inscrever, vai ter lá o link para você entrar para o nosso grupo. Tá bom? Gente, eu fico à disposição. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou por e-mail ou lá no Instagram, @LarissaViveiro, ou aqui mesmo nos comentários. E convido vocês a me seguirem, né? A me acompanharem aqui, para que a gente possa conversar mais, né, sobre esse mundo da fisioterapia em gerontologia. Espero vocês na próxima aula que eu vou liberar. E quem puder, vem para o treinamento que vai ser muito produtivo.